E aí, turma, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Estamos aqui mais uma vez para juntos darmos continuidade à análise dos artigos referentes à aplicação da lei penal. Sim, aplicação da lei penal no tempo e aplicação da lei penal no espaço. Em especial, a aula de hoje, nós vamos trabalhar a aplicação da lei penal no espaço. Vamos trabalhar hoje o artigo 7º do Código Penal, que diz respeito à extraterritorialidade da lei penal brasileira. É isso aí. Nós vimos o quê? Nós já trabalhamos o artigo 5º. O artigo 5º do Código Penal, ele trata o quê? De territorialidade, ou seja, a lei brasileira aplica-se aos fatos praticados em território nacional. E nós vimos no artigo 5º o que compreende-se, por território nacional. Nós vimos os territórios por extensão, que são as aeronaves e embarcações de natureza pública, ou a serviço do governo brasileiro. É isso aí. Então, no artigo 5º, nós vimos o princípio da territorialidade. Nós vimos que, excepcionalmente, é um fato praticado no Brasil, aplica-se a lei estrangeira. E a isso nós chamamos de intraterritorialidade, ou seja, fato criminoso praticado no Brasil, e a este fato praticado no Brasil surge a aplicação de uma lei estrangeira. Entra uma lei estrangeira no território brasileiro para regular um fato que aqui ocorreu. A isso chamamos de intraterritorialidade. E essa permissão de uma legislação estrangeira regular um fato praticado no Brasil, ela dá-se em razão do quê? Em razão de tratados, em razão de acordos, em razão de convenções, em razão de normas de direito internacional, a qual o Brasil assume o compromisso, qual o Brasil é signatário desses acordos e convenções internacionais. Em razão disso, em razão de termos essa possibilidade de uma lei estrangeira regular um fato praticado no Brasil, a nossa territorialidade do artigo 5º, ela é chamada de territorialidade temperada, territorialidade relativa e não absoluta, ok? Ao lado de territorialidade, artigo 5º, nós temos o que é a extraterritorialidade, lá do artigo 7º, ok? Eu sou a professora Débora Botan. Orgulhosamente estou aqui diante de todos vocês, grata satisfação de estar com vocês nessa data de hoje. E vamos agora compreender, conhecer um pouquinho melhor esse artigo 7º do Código Penal. O artigo 7º do Código Penal, ele é muito simples de ser compreendido. É um artigo que ele não abre muito espaço para diálogo, não. Ele é um artigo eminentemente técnico. Ele fala para nós sobre extraterritorialidade e apresenta as duas formas de extraterritorialidade, ok? Então, o que é essa extraterritorialidade? A extraterritorialidade é o seguinte, nada mais é que aplicação da legislação brasileira a um fato praticado no estrangeiro. Então, extraterritorialidade resume-se em aplicação da legislação penal brasileira a um fato criminoso praticado no estrangeiro. Ou seja, extraterritorialidade. A lei brasileira sai dos seus limites territoriais e vai alcançar um fato praticado em outro território. A lei brasileira, ela sai do estado ela sai do Brasil, ela sai do espaço territorial brasileiro e vai alcançar um fato praticado na Argentina, vai alcançar um fato praticado nos Estados Unidos, vai alcançar um fato praticado no Uruguai, um fato praticado na França, ok? Isso é extraterritorialidade, é a legislação penal brasileira alcançando um fato praticado fora do seu território, alcançando um fato praticado no estrangeiro, extraterritorialidade. E essa extraterritorialidade, ela se apresenta de duas formas. Nós temos a chamada extraterritorialidade incondicionada e extraterritorialidade condicionada. O inciso 1
do artigo 7 apresenta para nós os casos de extraterritorialidade incondicionada. O inciso 2 do artigo 7 apresenta para nós os casos de extraterritorialidade condicionada. O que significa isso? Extraterritorialidade incondicionada, artigo 7º, inciso 1, e extraterritorialidade condicionada, artigo 7º, inciso 2. Significa que, nas situações do inciso 1, a legislação brasileira sempre será aplicável a um fato praticado no estrangeiro. Ainda que lá no estrangeiro o sujeito ativo deste crime seja processado, julgado e condenado. Ou seja, extraterritorialidade incondicionada. A lei brasileira sempre será aplicável quando os crimes praticados fora do território nacional forem contra essa pessoa, essas instituições ou um crime dessa natureza, ok? A territorialidade incondicionada significa que a legislação penal brasileira sempre irá alcançar aquele que praticar um crime no estrangeiro contra a vida ou contra a liberdade do presidente da República, aquele que praticar um crime contra patrimônio ou fé pública da União, dos Estados, Distrito Federal, territórios e municípios, aqueles que praticarem fora do Brasil crimes contra empresa pública, sociedade de economia mista, contra autarquias ou fundações instituídas pelo poder público, a lei brasileira, de todo modo, vai alcançar aquele que, no estrangeiro, praticar um crime contra a administração pública ou por quem está a seu serviço. Todo aquele que está representando o Brasil em uma dessas instituições aqui e sofre uma conduta criminosa contra a administração pública, quem praticar esse crime contra a administração pública ou por quem está ao seu serviço vai responder pela legislação brasileira também, ainda que tenha praticado esse crime no Uruguai e lá já tenha sido processado, julgado e condenado. A lei brasileira, de todo modo, também irá alcançar aquele que no estrangeiro praticou um crime de genocídio, desde que esse que praticou o crime de genocídio seja brasileiro ou domiciliado no Brasil, ou seja, desde que ele seja brasileiro ou um estrangeiro domiciliado no Brasil. Essas 4 situações aqui são situações de extraterritorialidade incondicionada. Por quê, professora? Veja bem, alguém que atenta contra a vida ou liberdade do presidente da República, isso é um crime muito grave. É um crime muito grave atentar contra a vida ou contra a liberdade do presidente da República. Por quê? Porque ele é o nosso representante. Ele é o representante do país. Ele é o chefe de Estado. Queiramos ou não queiramos, aceitamos ou não, o presidente da República é a autoridade maior do país, né? A autoridade maior de um país é o presidente da República, no caso aqui no Brasil, né? Presidente da República Federativa, ok? Então, quando pratica-se lá no estrangeiro um crime contra a vida ou liberdade do presidente da República, entende-se que está atacando não uma pessoa apenas, presidente da República, está atacando a nação brasileira. Por isso, essa dureza na lei. Independente do agente lá no estrangeiro ter sido processado, julgado e condenado, ainda assim aplica-se a lei brasileira. Por quê? Porque essa situação aqui está no inciso 1, que trata de extraterritorialidade incondicionada, ou seja, a lei penal sempre vai alcançar o agente lá no estrangeiro, que praticar o quê? O crime contra essa pessoa, contra essas instituições ou esta qualidade de crime aqui,
ok? Responde ainda, a lei penal brasileira, independente de qualquer coisa, ainda vai alcançar o crime praticado no estrangeiro, quando este crime for praticado contra o patrimônio ou contra a fé pública desses entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e município, porque território nós não temos mais. Ou ainda, quando atentar contra uma empresa pública, sociedade de economia mista, Banco do Brasil, autarquia, fundações instituídas pelo poder público, contra a administração pública ou por aquele que está representando a administração pública. Por quê? É por quem está a seu serviço. O crime aqui não é diretamente contra a pessoa, o crime é contra a administração pública sediada no estrangeiro. E sobre modo o crime de genocídio, né? Que é um crime contra a humanidade. É um crime onde busca extinguir determinada raça, determinada etnia, determinado povo. É um crime contra a humanidade, ok? Quando que o crime de genocídio vai caracterizar-se como extraterritorialidade incondicionada? Quando este crime de genocídio for praticado por brasileiro ou por alguém domiciliado no Brasil. Então leia-se, por brasileiro ou por estrangeiro domiciliado no Brasil. Ou seja, ele tem endereço fixo aqui no Brasil, tá? Galerinha, esse artigo 7º, ele é composto de caput, ó, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Isso é extraterritorialidade. Ficam sujeitos à lei brasileira. Ou seja, nós vamos aplicar a lei brasileira a crimes cometidos no estrangeiro. Vamos! O artigo 7º nos dá essa permissão. Aplicação da lei brasileira aos crimes cometidos no estrangeiro. Só que a aplicação da lei brasileira aos crimes cometidos no estrangeiro, ela pode se dar de maneira incondicionada, como é o caso do inciso 1, ou de maneira condicionada, ou seja, deve respeitar alguns requisitos, certinho? Então, como que nós vamos estudar o artigo 7º? Primeiro nós vamos fazer análise, que praticamente já fizemos no inciso 1, depois vamos analisar o inciso 2, depois nós vamos analisar o parágrafo 2º e depois o parágrafo 1º. E aí nós voltamos para o parágrafo 3º, ok? Então aqui nós temos o texto de lei, o inciso 1, extraterritorialidade incondicionada. Aqui, inciso 2, nós temos extraterritorialidade condicionada. O parágrafo 1º, que está falando afirmando que as situações do inciso 1 é de extraterritorialidade incondicionada. Aqui nós temos os requisitos da extraterritorialidade condicionada e aqui o parágrafo 3º. Vamos lá então agora, de fato, dar início aí às nossas considerações. Já retomamos e finalizamos a análise do inciso 1. Então, olha só, considerações. É necessário entender que o artigo sob análise é sobre modo técnico e apresenta a chamada extraterritorialidade, a qual caracteriza-se pela aplicação da lei brasileira a um fato criminoso praticado no estrangeiro. O artigo 7º apresenta situações que a lei brasileira excepcionalmente irá reger, excepcionalmente irá alcançar o quê? Crimes praticados fora do Brasil, crimes praticados no estrangeiro. Porque qual é a regra? A regra é o princípio da territorialidade. A lei penal brasileira alcança fatos praticados no Brasil, né? A extraterritorialidade é uma excepcionalidade. Então nós temos, ó, excepcionalmente a lei brasileira vai reger, excepcionalmente a lei brasileira vai alcançar o quê? Crimes praticados fora do território brasileiro, crimes praticados no estrangeiro. E essa excepcional extraterritorialidade pode ser de duas formas, pode ser incondicionada, artigo 7º, inciso 1, ou condicionada, artigo 7º, inciso 2. Condicionada a quê, professora? Condicionada a alguns requisitos. Por exemplo, entrar o agente no território brasileiro
para ser processado, o fato que ele praticou no estrangeiro ser também crime aqui no Brasil e vice-versa. Nós vamos ver com calma, ok? Ou seja, no inciso 1, o Brasil não precisa preencher nenhum requisito para aplicação da sua lei no estrangeiro. As situações do inciso 2, exterritorialidade condicionada, o Brasil precisa preencher alguns requisitos para aplicar a lei penal brasileira a fatos praticados no estrangeiro. Por isso esse nome, condicionada. Aqui, galerinha, é aquele mesmo quadro que nós vimos no artigo 5º, né? Esquematicamente nós temos crime praticado no Brasil, aplicação de lei brasileira, territorialidade, que é a regra. Crime praticado no Brasil, aplicação de lei estrangeira, é a territorialidade temperada, a intraterritorialidade. Lembra do diplomata? Diplomata aqui no Brasil pratica um crime. Ele não vai ficar sujeito à lei brasileira, embora tenha praticado este crime no território brasileiro. Por quê? Porque ele tem imunidade diplomática. Então, nós temos a excepcional intraterritorialidade. Crime praticado no Brasil, mas com uma aplicação de legislação estrangeira. E aí nós temos aqui o artigo 7º, ó, crime praticado no estrangeiro e aplicação de lei brasileira, tá? Isso aqui foi um erro. E aplicação de lei brasileira, ok? Crime praticado no estrangeiro com aplicação de lei brasileira. Nós temos a chamada extraterritorialidade do artigo 7º, que pode ser de duas formas, incondicionada ou condicionada. Galerinha, quando eu for liberar material para vocês, eu corrijo isso aqui, ok? Tá estrangeira aqui, mas é brasileira. Aqui, só para nós fecharmos esse entendimento, ok? Então, vamos lá. Qual é a regra, né, que nós temos projetado aí o território nacional, ok? Então, ó, olha a cerquinha. Qual é a regra? A regra é a territorialidade. A regra é a territorialidade, ou seja, aos fatos praticados dentro do território nacional, aplica-se a legislação brasileira. Aos fatos praticados dentro do território nacional, aplica-se a legislação brasileira. Princípio da territorialidade. Mas esse princípio da territorialidade, ele não é absoluto. Por quê? Porque eu posso ter um fato praticado no Brasil com aplicação o quê? De uma lei estrangeira, com aplicação de lei estrangeira, ok? Então, quando eu tiver uma lei estrangeira entrando no país e regulando um fato aqui praticado, eu tenho a chamada intraterritorialidade, uma lei estrangeira entrando no território nacional para regular um fato aqui praticado. Como há essa permissão por meio de normas, tratados e a convenções internacionais, nós falamos que a nossa territorialidade, ela é temperada, ok? Essa aqui é a situação do artigo 5º. Pois bem, agora nós temos também a extraterritorialidade. Quando, professor? Quando o fato é praticado fora do território nacional. E eu tenho uma lei nacional que regula este fato. Então, olha a diferença. Extraterritorialidade. Eu tenho um fato praticado no estrangeiro, onde a lei brasileira vem regulamentá-lo. Então, ó, a legislação brasileira sai do Brasil para alcançar um fato praticado no estrangeiro. Isso é extraterritorialidade, ok? Agora, quando o fato aconteceu no Brasil e a lei estrangeira entra no Brasil para regular esse fato, eu tenho a chamada intraterritorialidade, a chamada territorialidade temperada, ok? Então, aqui eu tenho artigo 7º, aqui eu tenho artigo 5º, ok, galerinha? Bacana demais, né? Estudar territorialidade e extraterritorialidade. Bom demais da conta, tá? Aqui o nosso o inciso 1 do artigo 7º, a extraterritorialidade incondicionada, que nós já
conversamos sobre elas, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Os crimes praticados contra a vida ou liberdade do presidente da República, ou seja, imagine que o presidente da República, ok? Lá na Rússia, sofre um homicídio, sofre um sequestro, sofre um constrangimento ilegal. A lei brasileira vai regular este fato, ainda que lá esse sujeito ativo de crime tenha sido processado, julgado e condenado. Contra a União, o Estado, o Distrito Federal, municípios, ok? Contra empresa pública, autarquia, sociedade de economia mista ou fundação. Lembrando que as autarquias e fundações devem ser instituídas pelo poder público, né? Exemplo, professora, de um crime contra o patrimônio ou contra a fé pública. Nós temos, por exemplo, a falsificação de documento público, falsificação de papel moeda. São crimes contra a fé pública que atingem a União. Próxima situação de extraterritorialidade incondicionada é quando o crime é praticado contra a administração pública por quem está a seu serviço. Imaginem a prática de um crime de peculato, ok? É um exemplo de crime contra a administração pública por quem está a seu serviço. Crime de genocídio, né? Quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, sempre que aquele que praticar o genocídio for um brasileiro ou estrangeiro domiciliado no Brasil, trata-se de extraterritorialidade incondicionada. A lei, galerinha, 2889 de 56, ela regula os crimes de genocídio, né? Que na verdade são crimes contra a humanidade, né? Crimes que busca extinguir determinada raça, determinada etnia, né? Então, olha só que legal. Os crimes praticados no estrangeiro contra o presidente da República, patrimônio ou fé pública da União, Distrito Federal, Estado, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, contra a administração pública por quem está a seu serviço, de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Aos crimes acima, praticados no estrangeiro, será aplicada a lei brasileira, independentemente de qualquer condicionante, ou seja, a aplicação da lei brasileira aos crimes acima praticados no estrangeiro não subordina-se a qualquer requisito. Por isso, extraterritorialidade incondicionada. Para o nosso concurso público, precisamos memorizar quais são as situações de extraterritorialidade incondicionada. Ok, galerinha? Vamos lá. Agora, o inciso 2, trata-se de extraterritorialidade condicionada, ok? Professora, extraterritorialidade condicionada a quê? Condicionada aos requisitos do parágrafo 2º, ok? Então, extraterritorialidade condicionada aos requisitos do parágrafo 2º. Ou seja, a estes crimes praticados, olha que legal, a estes crimes do inciso 2, somente aplica-se a legislação brasileira se preenchidos os requisitos do parágrafo 2º. Aos crimes descritos no inciso 2 do artigo 7º do Código Penal, somente aplica-se a legislação brasileira se preenchidos os requisitos do parágrafo 2º. E atentem-se, o preenchimento dos requisitos é cumulativo. Ou preenche todos os requisitos e aplica-se então a lei brasileira, ou não preenche todos os requisitos e não aplica-se a lei brasileira. Aos crimes descritos no inciso 2 do artigo 7º do Código Penal. Então, ó, extraterritorialidade condicionada a quê? Aos requisitos do parágrafo 2º, ok? Lembrando que o preenchimento dos requisitos do parágrafo 2º é cumulativo. Não basta preencher 2 requisitos do parágrafo 2º, não. Ou preenche todos, e aí sim, a lei brasileira alcança esse fato praticado no estrangeiro, ou não preenche todos os requisitos do parágrafo 2º e a lei brasileira não alcança o fato praticado no estrangeiro, ok? Então vamos ver quais são os crimes
que estão sujeitos à extraterritorialidade condicionada. Então vamos lá, olha só. Os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, né? Esses crimes aqui, ó, que o Brasil, por meio de tratado, por meio de convenção, obrigou-se a reprimir, revela o princípio da justiça universal. É, por exemplo, o combate aos crimes internacionais, né? Crimes de entorpecentes, tráfico de entorpecentes, crime de tráfico de pessoas, ok? Tráfico de armas, são crimes o quê? Que o Brasil fez um compromisso internacional de também o quê? Coibir, de também reprimir esses crimes. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer um super curso online para o TRF Primeira Região. Curso completo, ponto a ponto digital, com os melhores professores do mercado aqui no Lá Concurso. Gente, detalhe, com o melhor custo-benefício do mercado. Gente, vem, olha só. Curso completaço, ponto a ponto digital, por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É somente aqui no Lá Concursos. Prazo de acesso 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês podem assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, professor, e os professores? Você assistiu aí essa aula demonstrativa, né? Somente professores top de linha. E aqui no Lá Concursos, o melhor custo-benefício é outra coisa, nós temos que garantia. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, assistir quantas aulas quiser, durante 7 dias. Se você não gostar do curso, você pode estar encaminhando um e-mail para a nossa central de atendimento, que nós iremos aí efetuar o seu cancelamento da sua matrícula com a devolução do seu investimento sem burocracia, rápida, que é papo reto, aqui é honestidade aqui no Lá Concurso. Tá certo, professor? Tá certo, pessoal? Gente, esquecendo, você gostou da aula do professor? Você quer esse material de apoio? Então clique aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download do material de apoio gratuitamente no site do LAC. Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.